Eu vou continuar o assunto da escola. Hoje tem ônibus, né, para trazer os alunos distantes. Para pôr mais perto o microfone. Naquela época não tinha isso não. Mas só que na Fazenda Ponte Branca tinha uma estrada que passava os caminhões que vinha carregando tora. Madeira. O pessoal estava derrubando a mata na época e carregava os caminhões de tora. E quando era 5 horas da manhã nós tínhamos que estar no ponto, estrada de chão, e a gente pegava carona nesses caminhões para ir, só que para voltar não tinha como voltar. Então a gente o caminhão já tinha ido, tinha voltado? Eles iam e demorava a voltar. Então a gente tinha que andar 9 quilômetros da escola até chegar na Fazenda Ponte Branca. E morrendo de medo, porque os lugares tinham animais. Eles viam onça? Tinha animais ferozes, a gente via, a gente andava com aquelas bombas no bolso e a gente jogava, porque aí elas corriam, não chegavam. Traque, bombinha. Eles têm medo. Traque. Crack, né? No bolso, pra onça ter medo. Mal intencionado vocês, né? E na fazenda, nessa época ainda não tinha escola, então nós fizemos até mais ou menos o 3º ano fazendo esse tipo de viagem. E perigoso, porque você subia, o caminhão era alto, de tora, lugar perigoso. Então eles tinham um cabo de aço e a gente ia segurando. Eles recomendavam que fosse segurando mesmo, porque o caminhão só faltava cair. Estrada de buraco, em volta, assim. E na época, de menina, só tinha eu. Tinha mais meninos do que meninas na fazenda. Então eu não podia sair para brincar. A única coisa que eu podia fazer é ir para a escola. Então praticamente eu não tive infância. E era um lugar até gostoso, porque os meninos podiam ir no córrego. Tinha um córrego na Ponte Branca, que hoje é a represa. Quem já foi lá já viu, né? Então, onde tem o Rio Cachoeira? Tem. Então os meninos podiam ir ficar pulando o dia inteiro, na época do calor, pulando no córrego, e eu não podia ir, porque era mais meninos do que meninas na época. E em casa, eu tinha que fazer na época eu tinha que fazer todo o serviço de casa, sendo que eu tinha mais 7 irmãos, e até lavar os pés deles eu que tinha que lavar, porque era um machismo, né? Eu como mulher, eu que tinha que fazer todo o serviço da casa, arrumar a cozinha, buscar água, cuidar todinho do serviço da casa, cuidar dos irmãos, os menores, os maiores. Às vezes o irmão que estava até maior do que eu ficava nervosa, porque eu tinha que lavar os pés deles à noite, porque a minha mãe, a gente era pobre e não tinha, naquela época não tinha colchão igual tem os colchões hoje em dia, era colchão de palha, e todo final de semana, e era feito de pano de saco, e ela lavava aquilo, que aquilo ficava branquinho, aí colocava palha, e final de semana, na sexta-feira, ela lavava tudo, deixava tudo limpinho, branquinho, e tinha os irmãos que faziam xixi. E aí, para não ficar sujo o lugar que eles faziam xixi, eu que tinha que lavar os pés deles. E os brinquedos que a gente tinha, principalmente eu, era boneca de espiga de milho. E eu brincava sozinha, porque não tinha companheira. E as outras vizinhanças que tinha menina, não deixavam, porque em fazenda, agora não, é colônia. A gente se vê como se fosse assim, uma rua, aí todo mundo se comunica. Mas na época não, as casas eram retiradas, inclusive tem os lugares de retiro. Lá na Ponte Branca tem a Fazenda Bandeirante, que é retiro, é separado longe da sede, uns 5 ou 6 quilômetros. Aí tinha o Poção, que era retirado uns 7 quilômetros mais ou menos. Então para ir, a gente tinha que ir ou de trator, quando ia trator para lá, ou então a cavalo. Essa fazenda que ela está falando é 5.000 alqueires de terra, viu, gente? 5.000. E foi aonde eu vivi a minha infância, e
E depois aí começou as escolas isoladas, aí eu terminei a quarta série nessa fazenda. Inclusive alguém aqui, de professoras mais assim, já faz tempo que está na escola, deve que conhece a Aline. A mãe da Aline foi minha professora de quarta série. A professora Aline, que trabalha aqui. Aline do Adilson. Aline do Adilson. E também, aí depois nós fomos embora. Antes disso, foi quando eu conheci. Eu estava com 13 anos. Essa figura. Quando eu conheci ele. Quantos anos só? Eu estava com 13 anos quando eu conheci. 11 anos. Quem tinha 13 era eu. 11 anos quando eu conheci o Pelé. Mas só que aí o meu pai já o conhecia e nós somos parentes. Eu, mas o Pelé, são primos de terceiro grau. A minha sogra e meu pai... não, já foi lá para os quintos já, não vem, já foi. Segundo grau. E aí eles não queriam o namoro por nós sermos parentes. Não queriam o namoro, mas no fim nós fomos embora para São Paulo, eles ficaram e a gente, nesse meio tempo, nós namoramos 11 anos. Aí depois se reencontramos, namoramos assim, por carta. E os namoros daquele tempo não é igual namoro que é os namoros de hoje. Era história, como por carta. Namorava por carta. Por carta. Manda pro Zahir. E quando o Pelé ia na minha casa, lá no Jardim Maringá, que hoje é o Aeroporto Internacional de Cumbica, quando ele ia na minha casa, meu pai colocava guardas. Colocava o irmão do lado, um no meio e o outro do meu lado. A gente não podia nem chegar perto um do outro, porque meu pai não admitia mesmo. Isso é porque eu era fã de um homem desse. E aí eu tenho um irmão que ele era assim, eu chamo ele que é o mais fofoqueiro. Qualquer coisa que nós fizéssemos, assim só às vezes passar uma bala um pro outro assim, ele já chamava pai, ó. Podia rir um pro outro, gente, era uma tristeza. Os dois estão pegando um na mão do outro, pai. Aí meu pai saía na porta, assim, e ficava bravo, mas só que ele tomava umas, né? E chegava, a gente percebia que ele estava meio assim, mas ele fazendo de conta que ele estava sério e que ele tinha autoridade de não deixar nós sozinhos e colocando os guardas assim. E foi assim até quando nós casamos. Gente. E nós casamos porque eu passei maior de idade, eu tinha 23 anos e o Pelé tinha 27. Por isso que nós casamos. Assim, ele ficou de mal de mim, não conversava comigo de jeito nenhum. E nós viemos embora para essa fazenda Ponte Branca de novo. Porque... Viu, Solange? Deixa eu lembrar vocês que a gente está contando a história assim, da gente. A dificuldade, né, do lugar que a gente morava, não tinha energia elétrica, né? E nem ninguém aguentava também comprar vela, nem nada. Então, a gente fazia com um recipiente com óleo diesel, colocava um barbante mais ou menos grosso, quase da grossura de um dedo, numa coisa que a gente chamava de lamparina, você está entendendo? E aí eles puxavam aquele pavio e aquilo ficava parecendo uma tocha de fogo, você está entendendo? Parecendo uma tocha de fogo. Então, o que é que eu fazia? Eu falei assim, pelo amor de Deus, está muito claro esse negócio aqui. Eu ia lá e puxava o pavio para baixo para encurtar aquela iluminação. Pelo amor de Deus, né? Como é que você vai namorar com holofonte? Você tem a paciência, né? Parecendo aqueles refletores de estádio. Então eu puxava aquilo lá. Você sabe o que meus cunhados, meus futuros cunhados falavam? Ia lá e contava para meu sogro que a gente tinha puxado o pavio da lamparina. Né? Aí o velho vinha e tornava a colocar aquele faroletão, aquele negoção para cima de novo. Acabava a chance que tinha de pelo menos olhar um para o outro e rir, porque não tinha outra coisa para fazer, viu, gente? Não tem, né? Pegar na mão
para a gente pegar na mão, para vocês terem ideia, era brinquedo de roda, e se tivesse jeito de pôr um longe do outro, né, eles davam um jeito de colocar, mas a gente, como também tinha as nossas artimanhas, né, pegava, sempre um ficava, e quando tinha colega legal que estava ali, dava um jeito da gente, pelo menos, ficar um seguro na mão do outro, mas era brincadeira de roda, você tá entendendo, assim, de passar anel. Quem que já brincou de passar anel aqui? Quem? Sabe pelo menos como é que é? Ah, você sabe. Pois é, passar anel. A gente faz a mão assim, aí o outro vem e passa o anel dentro da mão da gente. Às vezes você solta o anel ali dentro, às vezes não, né? E depois pergunta pro outro, com quem tá meu anel? Tem castigo, né? Naquele tempo tinha castigo, quem não adivinhasse. Por exemplo, se eu falasse que meu anel tá com a professora Vânia e ela não tivesse com o anel, tinha castigo para mim, né? Porque eu tentei acertar o nome dela, você tá entendendo? Então a gente era tão sacana que de vez em quando outro tá passando o anel assim e você enfiava o dedo lá por baixo para ver se tinha anel ainda, você entendeu?